Prestem atenção no que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que isso vai impactar na vida de muitas mulheres. Olá, pessoas lindas desse canal, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Camargo, sou formada em Gestão de Recursos Humanos, para quem não me conhece, pós-graduada em Psicologia Organizacional, e hoje eu vim trazer mais um vídeo nesse canal, falando para vocês aqui um pouquinho sobre as mudanças que tiveram nas leis trabalhistas aí, que vai impactar a vida de diversos trabalhadores CLTs. Então, vamos lá, vou falar para vocês aqui um pouquinho. Se vocês gostarem desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscreverem no canal, me sigam nas redes sociais, que é Kátia Camargo Oficial, vou trazer mais conteúdos para vocês nas outras redes que ainda não estou trazendo. Estou trazendo conteúdo somente aqui no YouTube por enquanto, mas eu vou adequar as minhas redes sociais para trazer bastante coisa para vocês. Então, vamos lá, eu vou iniciar esse vídeo falando de uma mudança que teve, né, significativa aí em relação à NR1, que seria a norma regulamentadora número 1, que é implantada aí dentro das empresas, né? Essa norma, ela é uma norma ali que tem regras, né, dentro do ambiente de trabalho e tudo, só que teve uma mudança dentro dela, foi inclusa dentro dessa norma a GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Operacionais. E o que muda com isso? Que agora a empresa precisa fazer esse gerenciamento de riscos, né, de forma contínua e avaliar, identificar, né, e fazer o controle dos riscos operacionais dos funcionários. Então, não só da empresa, né, agora tem o risco operacional dos funcionários. Então, todos os riscos que os funcionários estão expostos, sejam eles físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos. Então, a empresa, além de identificar, avaliar e controlar esses riscos, isso precisa ser de forma contínua. Então, eu vou dar um exemplo pequenininho aqui para vocês, só um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo, tá? Então, assim, o funcionário dentro da empresa, acho que muita gente já conhece e já ouviu falar sobre o burnout. O que seria o burnout? Um funcionário que ele tem problemas ali psicológicos por excesso de trabalho. E isso pode acontecer em diversas empresas que têm uma demanda muito alta, aonde se trabalha com muita pressão, aonde se trabalha com metas. Então, esses ambientes, eles podem gerar para o funcionário o burnout. Então, a empresa, não, além, né, de saber ali que a operação pode causar isso no funcionário, ela não vai só identificar. Ela, além de identificar, ela precisa avaliar o que está causando isso com os funcionários, né? Fazer essa avaliação, fazer o controle, né, desse risco e de forma contínua. Então, ela precisa acompanhar ali sempre para que não ocorra, para que os funcionários não passem por esse problema. Então, agora, né, com essa implantação aí da GRO, do Gerenciamento de Riscos Operacionais dentro da NR1, a empresa passa a ser responsável também, né, pela parte psicológica ali dos funcionários. Então, além dos físicos, os químicos, os biológicos e os ergonômicos, também o psicológico ali que está incluso ali dentro também. Tá bom? Como que a empresa faz esse acompanhamento? Faz esse acompanhamento através de uma PGR. O que seria a PGR, né? É um programa de riscos operacionais, que ela vai montar ali todo esse programa, com toda a avaliação que foi feita, com todos os riscos, né, que ela identificou e com as soluções para esses riscos. Tá? Então, essa é a primeira mudança aí que eu acho muito significativa, que vai ajudar, né, a controlar os diversos riscos aí que existem dentro dos ambientes de trabalho. Falei para vocês sobre o burnout, mas não é só sobre o burnout, tá, gente? Isso daí inclui quem trabalha na limpeza, que tá sempre ali em contato com riscos químicos, né, e biológicos também, né? Tem riscos de pegar doenças de outras pessoas, então precisa ali de todo o material de trabalho para não acontecer esse tipo de coisa. Então, é muito amplo, né? Muita coisa. Então, eu dei só um exemplo aqui para vocês. Dois, na realidade, né? Falando
das pessoas que trabalham na parte da limpeza, e também o burnout, que ele é o mais falado aí ultimamente, né? Porque a gente vive numa sobrecarga muito grande e é um risco muito evidente, que não era tão evidente, mas que hoje está em muita evidência, por isso que eu usei como exemplo. Então, esse é o primeiro. Agora, gente, eu vou falar para vocês uma outra mudança que eu acho uma das mais importantes. Prestem atenção no que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que isso vai impactar na vida de muitas mulheres. Eu falo mulheres porque somos nós que somos mães, né? Eu acho que essa mudança ela veio para revolucionar a vida das novas mamães. Houve uma mudança extremamente significativa na licença maternidade. E como seria essa mudança? A licença maternidade, anteriormente, ela se iniciava quando a mãe saía de licença ou um período antes, né, do parto, ou no momento que a criança realmente nascesse ali, que ela iniciava a licença maternidade. Só que agora, né, com essa nova lei, como que funciona a licença maternidade? As mães, né, que tiverem filhos que precisarem ali ficar internados, essa mãe, ela vai ter a extensão desse auxílio maternidade. O que seria a extensão, perdão, auxílio não, a licença maternidade. O que seria a extensão da licença? Então, se a mãe, a criança ou ambos precisarem ficar internados por mais de 14 dias a partir do momento da licença maternidade, essa licença ela pausa. Ela é pausada e ela só volta a contabilizar a partir do momento da alta de um, do outro ou de ambos. Então, os dois precisam estar em casa para que volte a contar esse tempo da licença maternidade. E o mais importante disso tudo é que não muda o salário. A mãe continua recebendo os valores independente do tempo que ela precise. Então, vamos supor que ela teve um filho prematuro, que ou nasceu de 7 meses, ou que nasceu com alguma patologia, e essa criança precisa ficar internada, ficar ali no hospital. Esse período que a criança estiver no hospital, a partir do 14º dia, é pausado. E a mãe continua recebendo o valor ali do auxílio maternidade. Então, isso é muito significativo, tanto para a mãe, né, como para a criança, como financeiramente também, porque era injusto, né, uma mãe que tem um filhinho e depois ela fica 2 meses no hospital com essa criança, 3 meses, e quando volta para casa, esse período que era para ela ficar com a criança, para fazer a adaptação da criança, ela já tenha que retornar ao trabalho. Então, é uma das mudanças muito significativas e eu acho que isso vai impactar na vida de muitas mães. Então, eu acredito aí que seja um ponto muito importante, né? Vocês saberem, mães aí que estão gravidinhas e que logo terão seus nenéns, que seja tudo maravilhoso, que não tenha necessidade, mas caso tenham, já saibam que é direito e que é lei. Vou falar um pouquinho sobre a estabilidade por doença ocupacional ou por acidente de trabalho. Antes, né, da nova lei, era necessário que o funcionário tivesse mais de 14 dias de afastamento e o afastamento para que ele tivesse direito à estabilidade no trabalho, por doença ocupacional ou por acidente de trabalho. Agora, a lei entende o quê? Que não é mais necessário. Porque nem tudo que acontece ali gera esse período de afastamento. Então, se você ter um dia, um único dia de afastamento e que seja comprovado que foi devido ao trabalho esse afastamento, o funcionário ele já tem direito à estabilidade. Eu acho isso importante porque o funcionário que sofreu um acidente ali no trabalho, nem sempre ele vai ficar
todo esse período afastado, ele não precisa ir para o INSS para se entender que aconteceu algo com ele devido ao trabalho. Então, quando é comprovado que esse funcionário teve um afastamento de um dia, que seja ou por problema psicológico, ou por acidente de trabalho, ou por qualquer coisa que tenha acontecido e que tenha sido devido ao trabalho, ele tem direito ali à estabilidade na empresa. Então, não é só mais o afastamento, mais de 14 dias, a abertura de CAT para que o funcionário tenha direito ali à estabilidade no trabalho, desde que seja comprovado que esse um dia de afastamento foi devido ao trabalho. Tá bom? Então, acho que é mais uma mudança aí, né, a favor do trabalhador, porque muitas vezes acontecem coisas aí, né, a pessoa não tá no seu melhor momento, mas aconteceu algo com ela no trabalho ali que abalou ela, que mexeu com ela, que fez mal para ela, que trouxe aí problemas para ela e não precisa de um afastamento para que ele tenha direito ali ao trabalho garantido, mesmo que ele tenha ficado um dia só afastado, tá bom? Então fica aí mais uma dica para vocês aí, não é nem dica, né, mais uma informação para vocês aí, para caso vocês precisem, vocês conhecerem a lei e saber como agir nesses casos. E para finalizar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o rastreamento, né, que o governo está fazendo nas empresas através da inteligência artificial. O que seria esse rastreamento, né? As empresas, hoje, elas não conseguem fugir muito mais da lei de fazer as coisas certas, porque o governo, né, tem um cruzamento de dados ali com o e-social através de ferramentas de inteligência artificial, onde eles identificam irregularidades nas empresas. O que seriam essas irregularidades? O que isso impacta na vida do trabalhador? Em tudo. Se a empresa estiver sonegando imposto ou não estiver pagando os honorários ali, direito para o funcionário, o governo consegue identificar isso através dessas ferramentas de cruzamento de dados. Então, tudo que o funcionário recebe, né, tem que constar lá no e-social, e quando consta no e-social, esse cruzamento de dados sabe, o governo sabe se está sendo pago direito ou não. O que isso impacta na vida do trabalhador? Vamos supor que uma empresa muito grande, que tem um faturamento muito grande, ela tenha pouquíssimos funcionários. Isso significa o quê? Que está ocorrendo trabalho ilegal. A empresa tem menos funcionários do que deveria ter, ou tem funcionários ali por fora que não estão sendo remunerados de acordo aí com a lei. Então, essa mudança também, esse rastreamento feito aí pelo governo através dessas ferramentas, né, de inteligência artificial é muito importante para garantir o direito dos funcionários. Eu falo que são muitos dados, né? São muitas informações que eles conseguem rastrear. Não somente essa, eu tô falando essa porque essa impacta aí diretamente na vida do trabalhador, mas existem muitas outras. Eles identificam contas laranjas criadas por essas empresas, eles identificam movimentações Pix e via cartões aí que são realizadas. Então, hoje o governo consegue ter um determinado controle ali sobre tudo o que está acontecendo com esse cruzamento de dados. Então, fica aí mais essa informação para vocês. Então, vocês sabem hoje que tudo que a empresa está pagando para vocês, tudo que a empresa está fazendo, está certo ou não, porque o governo tem como identificar isso. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Acho que já me estendi demais. Tô vendo aqui que são quase 15 minutos de vídeo. Eu não queria me estender muito, porque acho que vídeo muito longo é cansativo também, mas são informações aí que são relevantes e importantes, né? Compartilhem com os amigos de vocês, com pessoas que vocês acham que essa informação vai fazer alguma diferença para elas ou que estão passando por algumas das situações que eu falei aqui. E não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like se você gostou.
Vamos crescer esse canal aqui junto comigo, que eu pretendo trazer muito conteúdo legal para vocês desse mesmo nicho aqui, tá? Não só falando sobre os nossos direitos, mas também sobre as nossas obrigações, sobre coisas aí que serão relevantes para o nosso dia a dia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!